Tá atrasado. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos que estão conosco mais uma vez aqui nessa edição da live Cada Um na Sua, essa série que propõe que cada um, no seu isolamento, na sua casa, participe a partir de temas jogados aí de interesse de todos. E aí a gente, nesse dia, nessa segunda-feira, pretende falar um pouquinho sobre o mundo não acabou, ou e se o mundo não acabar, né? Como ficarão pessoas e empresas após a pandemia? Lembrando, nós queremos hoje a participação minha, Rodrigo Fernandes, terapeuta. Teremos conosco também a Tayana Disse, que é sócia-gestora da Ideal Descomplica, agência de comunicação, especialista em marketing estratégico. Regina Bragtoni, professora e canalista. André Luiz Oliveira, advogado. Na direção e gestão da técnica, Rafael Oliveira, da Ideal Descomplica. Eu queria começar esse nosso bate-papo hoje perguntando aí para os colegas, e quem quiser pode participar e dar a sua contribuição, o que a gente pode esperar da sociedade brasileira e do mundo todo pós-isolamento social? Ou seja, depois que a gente passar no momento mais crítico dessa pandemia, em que nós temos guardado os nossos isolamentos, temos evitado aglomerações, trabalhado de maneira diferente, o que a gente pode esperar da sociedade, do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista das empresas? Por exemplo, algumas coisas que eu posso jogar para a gente conversar, novas percepções das necessidades de consumo, né? As portas da pasta e as grandes fabricantes de plástico já se manifestaram disso e prevê para esse ano uma contração muito grande do seu volume de venda. Significa o quê? Significa que nós vamos comprar menos e, portanto, teremos uma Páscoa menos chocolatuda? Ou será que nós comprarmos demais e a partir de agora teremos oportunidade de rever o nosso comportamento em relação a esse consumo, né? Outras possibilidades, por exemplo, repensar a forma como nós nos relacionamos com o trabalho. Várias pessoas têm percebido que, diferentemente do que achavam, existem as possibilidades de home office e que esse home office pode ser postergado também, porque ele implica que as pessoas se deslocam, ele implica que as pessoas saiam menos na rua, isso implica melhorias na mobilidade urbana de cidades caóticas como São Paulo. Enfim, o que vocês acham que pode acontecer nesse cenário da sociedade pós-pandemia? Boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo. Rodrigo, eu acho que esse mundo pós-isolamento social, tanto na sociedade brasileira quanto o mundo de uma forma geral, será um mundo um pouco diferente, como você já fez a sua introdução. Eu acho que a gente vai conseguir avaliar que a gente tem condições de viver com alguns recursos a menos, recursos que a gente normalmente utiliza, tá? Eu enxergo que trabalho home office aqui no Brasil já muito aplicado lá fora, principalmente na Europa, na Itália, regulamentado na Itália, por exemplo, desde a década de 70, que só teve uma regulamentação aqui no Brasil em 2018. Acredito que vai ser algo mais habitual, ainda mais por essa geração mais nova, que já tem uma aptidão maior com informática, com o mundo digital. Com isso, vai se ver um descongestionamento dos meios públicos de transporte, as empresas
poderão, de repente, analisar que o espaço físico que hoje elas ocupam através do home office tende a diminuir, ela vai enxergar que ela não precisa ter todo aquele tamanho de salas, de andares, de prédios, porque ela vai conseguir administrar melhor seus funcionários de casa, com uma produtividade legal, tá? E também eu acho que algumas prioridades serão alteradas, né? Como a gente tem visto que há já algum tempo não há tanto investimento dos governos com questões de saúde, pesquisa, então acho que com isso haverá algumas alterações. Só lembrando a todos que depois que a gente terminar essa live, ela fica disponível para quem quiser assistir, não puder estar conosco aqui ao vivo, ela fica disponível na página da Ideal Descomplica, onde nós estamos fazendo essa divulgação agora. E lembrando também que você pode participar com a gente pelo chat que está aí do lado da tela, enviando a sua pergunta, enviando a sua colocação, ou, para quem preferir também, você pode enviar uma pergunta sem se identificar pelo WhatsApp da Ideal Filmes, que é o 11 97180 9722. 97180 9722. Queria então continuar nesse nosso bate-papo, aí trazendo até uma questão que está muito próxima da minha atuação, da minha formação. O que vocês acham que pode acontecer com as pessoas, especificamente, depois desse cenário de pandemia? Se pode haver um aumento de pessoas com doenças psicológicas, depressão, toque, crises de pânico, ansiedade, outras formas de transtorno ou síndromes. A gente sabe, por exemplo, que existe especificamente um transtorno chamado transtorno do estresse pós-traumático, né? As pessoas que estão vivendo esse momento de maneira traumática, aqueles que estão se contaminando e que depois acabam saindo bem, acabam se curando, mas sem dúvida tem aí um grande trauma, e a gente sabe que esse número de infectados só deve crescer. O que vocês acham que vai acontecer com a cabeça das pessoas depois que a gente passar por essa pandemia? Bom, eu vou interpolar aí a conversa de vocês, né? Eu acredito muito que, até pela procura das pessoas, que essa pandemia ela vai fazer o mundo olhar para o outro de forma diferente. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade, até em questão da economia mesmo, vai fazer com que o ser humano reflita em todas as ações que ele tem. Ações familiares, acadêmicas, econômica, né? Então, assim, por enquanto aqui em casa ninguém assassinou ninguém. Então, nós estamos sobrevivendo, né, a um colapso aí da Terra. Em contrapartida, daqui a algum tempo, quando passar tudo isso, pode ser, sim, que as pessoas desenvolvam algum transtorno, alguma síndrome, principalmente a síndrome do pânico, né? Por conta disso, né? Medo da morte, às vezes medo de não sabe nem do que. Nós já estávamos vivendo uma época, uma era, em que já estava enfadado de doenças mentais, né? A gente vive um processo muito grande de doenças mentais. E eu acho que agora a tendência é realmente aumentar. Agora, a probabilidade das pessoas também se tornarem, que a gente fala que o vírus, né, isso eu sempre comento até com as pessoas com quem eu converso, esse vírus ele veio ele é um vírus externo, mas que fez nós olharmos para o interno, né? Então, você acaba, de certa forma, dentro da sua casa, você está dentro de você, está dentro da sua casa, está dentro do seu eu. Então, isso faz com que as pessoas tornem-se mais reflexivas, coisa que já não estava acontecendo, né? Eu acho interessante, Regina, inclusive,
que se isso acontecer, como a gente está imaginando que aconteça, mostra o quanto a psique humana interage com o seu contexto social, né? Social, histórico, político, e não apenas, como supostamente algumas pessoas acreditam, com as supostas determinações intrapsíquicas, né? Ou seja, aquilo que acontece à nossa volta tem, sem dúvida nenhuma, uma interação com aquilo que nós podemos desenvolver, seja para o bem ou para o mal psicologicamente, né? Para o bem-estar psíquico ou para o sofrimento psíquico, né? Queria fazer uma pergunta específica dentro desse tema. Como é que vocês acham que as coisas vão se sair depois? Ou até como é que elas estão acontecendo hoje? Como é que vocês veem o papel das redes sociais? Eu tenho ouvido muito, inclusive em atendimentos que eu faço, que nesse momento são todos online, né? Eu tenho ouvido muito as pessoas se compararem com aquilo que elas têm visto nas redes sociais e se sentirem mal com isso. Poxa, eu vejo fulano, ciclano, beltrano, tá todo mundo lendo 30 livros, fazendo cursos, fazendo comidas maravilhosas, tá virando gourmet e tal, e eu tô aqui, eu acordo 11 horas da manhã, fico de pijama, eu tô me sentindo mal, porque eu tô me sentindo inútil quando eu comparo a minha vida com aquilo que eu vejo nas redes sociais. Como é que vocês têm visto isso, se é que isso tem chegado para vocês de alguma maneira? Rodrigo, a mim não chegou nada, mas o que vale a pena como exemplo é o seguinte: eu tenho tentado manter uma rotina, a mesma rotina que eu tinha antes desse isolamento, eu tenho tentado manter. Ou seja, o mesmo horário que eu acordava antes, eu estou acordando agora. Tomo meu café, ligo o meu computador, vou fazer as checagens de publicações, de e-mails, da mesma forma como eu fazia antes, certo? E quando eu vou dormir, eu tento também dormir mais ou menos no mesmo horário. Então, assim, é como se de uma certa forma não existisse o isolamento e eu tento manter essa rotina. Claro que chega momentos que você não tem muito o que ser feito. Então, você fica naquela ociosidade. Então, você procura fazer atividades que lhe dão prazer. Quem gosta de cozinhar, vai cozinhar. Quem tem o hábito de leitura, gosto de leitura, vai ler. E por aí em diante. Então, assim, a sugestão que eu dou é: continue fazendo o que se fazia antes, mantendo essa rotina, e no tempo ocioso, procure fazer atividades que lhe dão prazer na medida do possível. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que me mandaram no meu WhatsApp, né? É da família, né? Para variar. Caminhadas pode ser feito, né? Desde que não tenha aglomeração. Então, aí, galera que perguntou isso daí, que também tem dúvida, pode ser feito caminhada, sim. Né? Então, outro dia até, aqui em casa, o meu enteado, eu vou dar uma volta no quarteirão. Ele foi dar uma volta no quarteirão andando para ver os cachorrinhos na rua, para ver, né? Porque só tem isso, né? Cachorrinho abandonado, os gatinhos abandonados, porque tá tudo fechado. Mas o fato de você também fazer esse movimento de sair, isso também já provoca aí, né, um start aí em você. Legal. E eu queria aproveitar até, enquanto vocês falavam, eu pensava aqui, essa questão de se comparar pelas redes sociais e ter uma percepção de que, poxa, a minha vida está muito chata, está muito desinteressante. Eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado com o seguinte: as redes sociais são sempre os melhores momentos da vida de alguém, né? Ninguém posta nas redes sociais aquele momento em que acordou e, enfim, desanimado e passou o dia na cama de pijama, né? Então, se a gente imaginar um jogo de futebol, uma competição esportiva, não dá para você, que se você assistir os melhores momentos, você vai achar que aquele jogo foi sensacional.
né? Foi, nossa, que maravilha de jogo. Foi só emoção. Agora, se você assistisse aos 90 minutos do jogo, você ia ver que não, que teve bons momentos, mas teve momentos chatos, teve momentos em que, poxa, ficou entediante. Então, não compare os seus 90 minutos com os melhores momentos da vida de ninguém, que é o que acontece quando a gente fica lá passeando pelo Facebook, passeando pelo Instagram, né? Mas como a gente sabe que hoje a gente está, e deve continuar durante algum tempo, a gente está sujeito a uma série de isolamentos e de orientações de fique em casa, de evite aglomerações, se encontrar alguém, mantenha a distância, não cumprimente com o toque, evite o beijo e assim por diante. Vocês acham, e aí a pergunta também é geralzona, vocês acham que isso pode tornar as pessoas, no médio prazo, no longo prazo, mais frias, mais distantes, que a gente pode mudar a maneira como nós, brasileiros, por exemplo, vivemos, a questão do toque, do abraço, do aperto de mão, do beijo? O que vocês acham que pode acontecer em relação a isso? Olha, Rodrigo, se vai mudar o comportamento das pessoas, eu não sei, mas está aí uma boa desculpa para eu não me aproximar tanto daquela pessoa que eu não gosto. Já tem uma boa desculpa. Sem dúvida, né? Eu acho que a gente pode continuar sendo antipático, mas agora com uma desculpa boa, né? Com uma boa justificativa. Sim. Mas, assim, eu já tenho percebido, Rodrigo, que algumas pessoas estão comentando essa possibilidade de mudança de hábito pós esse sistema de pandemia, até porque que nós vimos através de reportagens é que este hábito mais oriental do que ocidental, né, muitas vezes evita a contaminação, a disseminação de doenças, né? Então é um recurso interessante, apesar de ir contra a nossa natureza latina de contato, de proximidade, mas é um recurso interessante para evitar a propagação de doenças, ainda mais doenças virais, que se transmitem com muita facilidade, né? Alguém mais? Olha, uma coisa que eu tenho observado, o brasileiro é muito afetuoso, né? Ele é demais até, assim. Então, lógico, não dá para a gente generalizar, mas a maioria é extremamente afetuosa, então tem a necessidade do toque. Como eu leciono há muitos anos, eu percebo isso nos meus alunos, né? E não é toque, né, no sentido de ombro, e aí o pessoal entra na sala, oi, pro, e dá um beijinho no rosto. E hoje a gente não vai conseguir fazer isso por um bom tempo, até porque nós não sabemos o tempo que vai se levar para que nós fiquemos nesse distanciamento. Então, isso causa um certo desconforto, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque ontem mesmo eu recebi uma amiga aqui, e fazia muito tempo que eu não a via, e aí eu fui, abracei ela, não pode abraçar, né? E a gente não tem como prever isso, porque é tão instintivo, diferente do europeu, como o André mesmo disse, que o europeu já mantém aquele distanciamento. Mas eu acredito que essa geração que está vindo agora é uma geração que vai começar a mudar alguns hábitos, vai valorizar algumas coisas e vai mudar algumas atitudes em relação ao mundo, em relação às pessoas. Então, para quem tem filhos em casa aí, né, para quem é papai e mamãe, eu acho que é muito importante começar a observar essa mudança comportamental, né, dessa geração que está vindo, porque eles já estão vindo com uma carga muito, muito pesada de tudo isso que está acontecendo. E já fazia muito tempo que isso não acontecia dentro da nossa sociedade, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho, Regina, que realmente quem tem crianças em casa deve estar atento a isso de uma maneira especial, né? Porque nós, por mais que seja tudo muito novo, nós temos ainda
uma condição melhor para compreender o que está acontecendo e, enfim, tocar adiante. Mas para quem tem crianças pequenas, isso provavelmente está mexendo muito mais com a cabecinha delas, né? E eu acho que o que vai acontecer com elas e como elas vão conseguir sair disso depende muito de nós, né? Agora, para sair um pouquinho dessa questão mais psicológica que nós já abordamos na nossa live anterior e passar um pouquinho a falar sobre práticas empresariais e comerciais, a gente tem assistido aí algumas práticas comerciais no mundo e não muito ortodoxas, né, na aquisição de insumos médicos importantes para o combate da Covid, né? Então, equipamentos de proteção individual, como máscaras e aventais e equipamentos, né? E a gente tem visto, né? Luvas, e a gente tem visto como alguns países têm, sem o menor pudor, têm declarado que tudo que eles puderem fazer para que todos esses insumos venham para eles e que os outros, digamos, que se virem, eles farão. Será que dá para a gente pensar que a gente está entrando num modo de ser, inclusive enquanto sociedade, mais individualista e mais, vamos dizer assim, cada um por si? Ou será, até jogando aí uma ideia, será que a gente está vendo só de modo mais claro alguma coisa que sempre foi assim? O que vocês acham? Olha, Rodrigo, a minha sensação é um pouco dos dois, tá? Alguns países sempre tomaram essa atitude mais individualista, tiveram momentos em que houve um certo respeito ao próximo, tá? Porém, sempre teve essa filosofia de que o que importa é ele, que de alguma forma é interessante esse certo nacionalismo, esse certo patriotismo, só que hoje vivemos num mundo mais globalizado, num mundo onde o próximo também importa, né? Com isso, temos visto algumas atitudes interessantes, como a doação de equipamentos feito por alguns países. A Alemanha tem cuidado de alguns pacientes italianos, até então de forma gratuita. Então, há uma rede de solidariedade no mundo, desvirtuada por alguns poucos países, né? Gostaria de saber se isso daí haverá alguma consequência na geopolítica mundial, né? Se isso vai alterar alguma coisa, ou se no final dessa pandemia, a hora que passarmos por todos esses problemas, se olha, não, tudo bem, foi um fato isolado, passou, acabou, ou se isso realmente futuramente vai gerar alguma consequência, uma reprimenda, alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que assim, quem está à frente hoje desses países individualistas pouco vão se importar com a opinião do próximo, né? Desde que internamente ele tenha obtido um certo sucesso na empreitada dele. E sucesso aí, nesse sentido, pode ser até entendido como sucesso eleitoral, né? Quer dizer, o quanto eu agradei o meu povo ou não. Alguém mais? Eu. Diga, Dayana. Participando da live quietinha. A Dayana fala com sorriso, né? Esse sorrisão aí. Tá tudo muito filosófico, tá tudo muito bonitinho, mas a pergunta que não quer calar é: e agora? Como que a gente vai pagar nossas contas, doutor André? O que faremos? Abrimos falência pessoal, empresarial e o que mais? O que a gente pode fazer agora para que a gente possa dar um jeito de pagar essas contas sem ter dinheiro, sem ter nada? E agora? Como é que a gente faz? Dai, a legislação brasileira, diferente da legislação americana, por exemplo,
não existe a falência da pessoa física, somente a falência da pessoa jurídica em determinadas situações, né? O mais próximo que chega da falência da pessoa física é a chamada insolvência civil, tá? É algo mais próximo, mas ainda assim tem alguns critérios, alguns conceitos um pouco diferentes, tá? Mas, assim, eu acredito que teremos, sim, alguns problemas, passaremos por alguns períodos de turbulência econômica, precisaremos renegociar alguns contratos, eleger algumas prioridades, né? De repente, é o momento de continuar a aquisição daquele veículo que estávamos querendo, é o momento de fazermos aquela viagem de fim de ano que estávamos combinando, né? Vão ter algumas prioridades. Provavelmente a gente vai ter que reduzir alguns esforços, reduzir alguns custos para que a gente possa passar por essa turbulência econômica. Dando como exemplo a mim e a minha atividade, eu sou advogado autônomo, tenho meu escritório e muito do que gira no escritório vem de audiências que são realizadas. No mês de março e no mês de abril, no mês de março não se realizou audiência e no mês de abril também não irá se realizar audiência, porque os fóruns estão suspensos, as audiências canceladas, ou seja, o grande 95% do valor do escritório não vai entrar, né? É claro, ao longo do tempo fiz algumas reservas, essas reservas vão ser colocadas em uso, né? Mas contratos vão precisar ser renegociados, isso sem dúvida. E aí é onde entra a questão do bom senso entre as partes. Por exemplo, num contrato de locação, por enquanto, não há nenhuma decisão, não há nenhuma lei que fale especificamente da locação nesse momento de pandemia, exceto a proibição de novas ações de despejo. Então, assim, você tem o locatário que estiver devendo aluguel, tem a garantia de que ele não será despejado do imóvel. Poxa, mas isso é o suficiente? Não, porque a hora que o fórum voltar a funcionar, a hora que essa legislação estiver com seus efeitos suspensos, ele vai poder sofrer uma ação de despejo. Fora que a dívida continua se acumulando, né? Exatamente, você vai ter um aumento dessa dívida. O que é melhor? Qual que é o bom senso da história? A conversa entre locatário e locador. Olha, o empreendimento está fechado, eu não consigo arcar com as minhas despesas, podemos renegociar? Olha, vou pagar esse aluguel do mês de março, do mês de abril, 30, 60 dias após a normalização, tudo bem? Olha, eu posso pagar esse aluguel após a normalização de forma parcelada, uma vez que eu vou estar pagando o do mês vigente, certo? Olha, eu tenho depósitos que eu fiz em garantia, naquela modalidade de depósito, fiz depósito, eu posso utilizar deste depósito para abater o débito ou abater parte deste débito e depois a gente conversa para eu poder reintegralizar esses depósitos de forma integral, de forma parcelada. Assim, são formas que as partes podem interagir para chegar num senso comum, num acordo. É claro que ninguém quer rescindir o contrato, até porque se rescindir o contrato é ruim para o locatário, que vai ter um prejuízo do que ele investiu, um prejuízo de uma eventual multa contratual, como também para o locador, que vai ter o imóvel desocupado, sem uma previsão de quando ele vai ter esse imóvel disponível para alocação novamente, de quando ele irá alocar esse imóvel novamente. Então, assim, você tem uma série de aspectos com relação a isso. O mesmo acontece com relação a
contratos de financiamento, de veicular, financiamento imobiliário. Temos assistido que algumas instituições financeiras têm prorrogado o pagamento, postergado os pagamentos para 30, 60 dias, porque elas já estão enxergando que é um momento diferente, né? A mesma coisa acontece com outros tipos de dívidas, até mesmo a questão de acordos judiciais feitos em outro momento, né? Teve uma audiência, foi feito um acordo para pagamento de uma determinada dívida, só que assim, é um momento diferente, é um momento especial. Com isso, dá para se negociar o pagamento do principal em um outro momento, sem o acréscimo de juros, de correção, de multa, mas é tudo mediante a base da conversa. Não dá para impor a sua vontade sobre o outro. É uma questão de consenso, de boa vontade entre as partes. Legal. No caso aqui tem pergunta no WhatsApp. O que acontece? A pergunta é: eu já devia antes e agora, quando fui tentar fazer uma renegociação, os bancos estão cobrando um juros muito maior. É possível? É possível isso? Nesse momento de incertezas, o banco ele não tem garantias de quando essa situação toda vai se normalizar, de quando o seu cliente, o seu consumidor terá dinheiro efetivamente para saldar seus débitos. Então, o que nós temos visto é sim um aumento da taxa de juros, exceto naqueles créditos onde há garantia do governo. Por exemplo, o crédito via BNDES e demais bancos para saldar parte dos salários dos empregados, né? Fora esses créditos diferenciados, os créditos pessoais e demais, nós temos assistido sim uma alta dessa taxa de juros. Minha sugestão: deixa passar esse momento de pandemia, deixa passar essa situação toda, para você ter condições melhor de negociação, que aí você consegue demonstrar que você tem uma renda, que você, se a pessoa estiver desempregada, que ela consiga obter uma nova colocação e com isso ela consegue ter condições melhor para negociar com o banco. Esse momento não é um momento indicado para fazer uma negociação bancária ou uma negociação de dívida. Exceto naquela situação onde você quer se livrar da dívida. Olha, eu estou com financiamento veicular muito alto, não vou conseguir pagar o meu financiamento do carro. Vou negociar para entregar o carro e matar essa dívida. Aí tudo bem, perfeito. Agora, se não for essa situação, você já tem uma dívida passada e quer negociar agora, esquece, não é o momento. É daí que talvez a gente tenha uma mudança futura, até em breve, uma mudança de comportamento, porque a gente vem vivendo no Brasil um momento já bastante longo, né, um passado recente, de um incentivo grande ao crédito, né? Então você vê, a gente teve uma expansão aí na aquisição de carros, a gente teve uma expansão aí na aquisição de imóveis, inclusive de carros e de imóveis acessíveis a uma parcela da população com uma renda que não precisava ser nenhuma grande renda, né? E talvez esse momento que a gente está vivendo aqui, de absoluta incerteza, comece a dar colocar um freio, né, nessa impetuosidade por crédito que nós aprendemos a ter. O uso quase refreado do cartão de crédito, o uso dos crediários, né, aqueles famosos cartões de loja. Tem gente hoje que, se abrir a carteira, tem meia dúzia de cartões de lojas diferentes. A gente não precisa citar marcas aqui, mas são os grandes magazines, as grandes lojas de roupas, às vezes as lojas de material de construção. Então o cara tem ali, cada loja que ele vai, ele usa o cartão da loja.
E isso foi criando, realmente, dívidas. Dívidas que, nesse momento, algumas pessoas estão tendo suspensão de contratos, suspensão de contrato de trabalho, demissão, e aí essas dívidas vão se tornando impagáveis, né? E talvez, num futuro próximo, e principalmente até para a geração mais nova, que está vendo esse perrengue acontecer, pode ser que isso signifique uma mudança de comportamento desse consumidor, né? Eu queria até fazer só uma ressalva com relação a esse consumo exagerado. Nós estamos tendo atualmente pessoas que estão procurando calibrar o quanto ela gasta. Isso daí, para quem é consumista exageradamente, é uma certa angústia, né? Fazer isso daí. Você tendo que controlar o seu cartão, você tem que sair, não poder gastar. Inclusive, há até algumas pessoas que acabam deslocando, né, o sentimento dela de frustração nas compras. Então, isso também é uma forma de nós repensarmos aí esse nosso consumismo exagerado, né? Para que eu vou comprar 3 tipos de pasta de dente, sendo que eu posso comprar uma só, né? Para que eu vou, por exemplo, ainda mais mulheres, né? Então, meninas, vocês que estão me ouvindo aí, por favor, consumam menos, principalmente sapato. Porque fui ver agora uma reportagem recentemente que aumentou as vendas de sapato online. Você vai usar onde? Você não é centopeia, para que você quer usar tanto sapato? Né? Então, menos sapato aí, galera. Agora aí fica uma questão também interessante para a Dayana e para o marketing, né? Porque se a gente está dizendo que talvez as pessoas se conscientizem da sua capacidade de viver com menos, ou seja, de consumir menos, porque é o que a gente está vivendo hoje, né? Até por não poder sair, a gente está consumindo menos e a gente está vendo que dá para viver assim, né? Como é que ficam as empresas? Como é que se colocam as empresas dentro desse novo cenário de consumidores mais conscientes de que talvez eles não precisem consumir tanto, né? Sim. A Cristiane, ela mandou uma pergunta e uma colaboração no caso. Ela disse: eu tenho uma sala alugada e fiz um acordo para que ambos sejam beneficiados. O bom senso deverá se fazer presente em um momento como esse. E uma pergunta para o doutor André. Doutor André, diante das alterações comportamentais que ocorrerão, você acredita que no mundo jurídico terá mais espaço para menos conflitos judiciais e mais arbitragens e conciliações? Dayana, eu acredito que sim, mas para isso as pessoas precisam entender um pouco mais do conceito de mediação. A arbitragem é uma forma diferente. Vamos falar de conciliação e de mediação, tá? O que as pessoas precisam entender? Que a conciliação é um método pelo qual as partes que estão em litígio, as partes que estão em brigando, elas chegam a um acordo. Ou seja, o A vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder chegar a um acordo e o B, por sua vez, também vai ter que abrir mão de alguma coisa. A mediação é um formato onde não há vencedor. Há uma conciliação onde ambos conseguem ali conciliar, mediar as suas vontades, mas não há um vencedor e um perdedor. E com isso, muitas vezes é ruim, porque o outro está demandando sobre o próximo porque ele quer vencer. Ele não aceita menos do que a vitória. E a mediação não é constituída para esta finalidade, né? Então, a partir do momento que você tem esse conceito bem definido, a mediação sim é o melhor caminho para se chegar ao sucesso do processo, evitar uma demora nesse processo, até porque o nosso judiciário tem lá seus problemas que faz com que os processos sejam demorados. Então, assim, este momento é um momento ideal para que
possamos aprender sobre mediação e conciliação e colocar em prática nessas negociações. Uma vez que entendermos os conceitos e colocamos em prática, certamente para situações futuras iremos tentar pelo menos buscar esse caminho. Obrigada, André. Fazendo um paralelo ao que você disse referente a essas empresas e o marketing, o que a gente vem notado? Muito provavelmente, quem ainda não aderiu à questão da diferenciação no mercado já está sentindo bastante essa questão repentina de muitas empresas terem que aderir à rede social para conseguir vender, mas também o que eu venho acompanhado muito e algumas questões de pessoas me perguntando mesmo como, por exemplo, eu tenho uma casa de embalagem, um exemplo recente que aconteceu, eu tenho uma casa de embalagem, ela é física, e como é que eu vou colocar isso no online agora? Só para complementar a sua questão aí, Dayana, eu tenho visto, principalmente no Facebook, todo dia um número cada vez maior de anúncios. Então você vê lá que está escrito patrocinado. Então, se está patrocinado, é anúncio, a pessoa está pagando para aquilo acontecer. De lojas, mas de lojas dos mais diversos setores. A pessoa pode vender qualquer coisa. E aparece para mim, são lojas físicas, são empresas físicas que estão partindo para o seu delivery. Até o formatinho é meio parecido ou igual, eu não sei se é um padrão do Facebook, mas enfim. Então, elas estão fazendo isso agora por desespero, por absoluta necessidade, né? Mas eu acredito que já vinha sendo uma tendência que vocês do marketing, de alguma maneira, vinham trabalhando. Então, só para colocar mais aí uma informação, né, de como as empresas de diferentes setores, você estava falando agora de uma empresa de embalagens, estão meio que no desespero, algumas talvez sem saber como, estão tentando se adequar a essa nova realidade, porque ou é isso, ou não trabalha, né? Você disse essa questão do pessoal do marketing, da publicidade, sim. O ano passado mesmo isso foi case para a gente, um debate em cursos, onde alguns professores, inclusive, já falavam que isso ia acontecer, sim. Só que a gente estava esperando isso, de repente, por um futuro de 2, 3 anos, mais ou menos, que acontecesse. Não que o foco disso seria através de uma pandemia, onde todo mundo estivesse preso dentro de casa e que as empresas, de uma maneira tão repentina, tivessem que repensar os seus processos, os seus negócios e tivesse que colocar online. Então, a gente já tem sim a noção de que o mundo vai se tornar online, né? Além do que já vai ficar muito maior, a competitividade vai aumentar, iria aumentar, já aumentou muito, porque hoje, como você disse, vários anúncios acontecendo aleatoriamente, mas aí fica um questionamento. Será também que, dependendo do segmento da empresa, a gente entende que precisa vender para poder manter a empresa funcionando, os funcionários, enfim. Só que também a gente tem que levantar uma questão da seguinte forma: eu vender neste momento de crise algumas coisas que de repente não sejam as necessidades básicas do ser humano, será que eu estou gastando dinheiro à toa nas redes sociais e tem um monte de gente clicando aleatório só para ver? Ou se realmente, se eu esperar esse momento, trabalhar o meu posicionamento nas redes sociais agora e depois eu investir em anúncio, não seria, de repente, dependendo do segmento, que fique bem explicado isso, não seria melhor eu guardar esse dinheiro agora para investir no momento onde as pessoas depois possam ter um poder aquisitivo melhor, como o André disse, para fazer essas compras? Então fica aquele questionamento. Deixa eu ver se eu entendo o que você está querendo dizer. Que talvez algumas empresas, nesse momento, estão agindo de uma maneira, como eu disse, desesperada, e que esse desespero talvez seja precipitado, que talvez estejam incentivando uma compra de seus produtos, mas sem pensar estrategicamente
E talvez seria mais interessante nesse momento esse pensamento estratégico para que mais para frente eles pudessem chegar posicionados de uma maneira melhor e a vender melhor até. É um pouco por Sim, aí? sim. Isso Dai, pensando em grandes e pequenas empresas também? Então, Ou aí a vale gente mais para os grandes, ou vale mais para os pequenos? funciona mais ou menos assim. O grande, ele já tem uma reserva grande para funcionar, entendeu? Então, ele já tem isso muito bem estruturado, ele tem uma grana guardada, ele tem várias linhas de empréstimo. Então, seria mais para o pequeno negócio agora, de repente. Deixa eu Fica fazer. um pouquinho, espera, ou então faz um posicionamento melhor, trabalha a diferenciação de mercado. Eu sei que tem muitas empresas que elas não vão poder esperar, mas de repente não invista tudo que pode, de repente, em anúncio agora. Vá fazendo aos poucos, de uma maneira mais calma, para sentir como é que está o mercado, para depois você realmente investir de fato. Eu queria Pois falar é. uma coisa para vocês, né? Teve uma. Agora nós estamos chegando na Páscoa, né? E você sabe que a criançada aí para consumir ovo, consumir as coisas aí, vai ser um número até exagerado, porque eles gostam, né? Todo mundo, praticamente a sociedade brasileira, come chocolate. E tem uma empresa, que eu não vou citar o nome, uma empresa aqui em São Paulo, que ela, não, na verdade, ela é numa outra cidade e que ela estava vendendo, fabricando chocolate. Quando veio esse problema do coronavírus, eles acabaram entrando num problema maior, porque a fábrica deles estavam parando por conta de que a linha de produção deles já estavam praticamente toda pré-determinada, só que eles não conseguiriam distribuir esses chocolates devido aos mercados, aos locais, né, onde eles costumam entregar, não está tendo um número recorde de venda. E aí eles resolveram fazer um vídeo e colocar nas redes sociais, até vai ao encontro do que nós abrimos aí nossa live falando das redes sociais, né? E eles fizeram um vídeo, os 3 sócios, são 2 homens e uma mulher, pedindo para que as pessoas comprassem e que eles venderiam a preço de custo, a preço de fábrica. E eu achei aquilo bem interessante, porque depois eu fui pesquisar os preços dos ovos de Páscoa, né, nos mercados, porque os mercados estão funcionando, e está realmente assim um absurdo o valor. E o preço que eles estavam vendendo era um preço meio que assim simbólico. Até acredito, assim, conversando com uma pessoa ou outra que entende um pouco mais de economia, até falaram assim, não, ele deve estar tirando alguma coisinha, mas muito mínimo, né? É bem pouco mesmo. E aí você percebe que um ovo de 500 gramas, por exemplo, está em média de R$ 29. Aí você consegue perceber o quanto os produtores ganham em cima. Então, assim, um outro ovo, se você pegar um ovo aí de uma marca qualquer, uma marca conhecida, é 60, é 90. Eu cheguei a ver ovo de R$ 120. Então, hoje a gente percebe que essa condição que nós nos encontramos, esse confinamento que nós nos encontramos, está fazendo Ver as grandes mídias pedindo para compre do pequeno, exatamente para estimular essa continuidade, para que o pequeno não quebre. Porque o grande, ele realmente, muito provavelmente, ele não vai quebrar. Ele vai demitir os funcionários e acabou. Agora, o pequeno não.
tem muita gente que tem uma pequena empresa e ela depende daquilo ali para comer até o arroz e feijão dela diariamente. Então, aí que está a grande diferença, né? E aí você entendeu o que eu disse e o que o Rodrigo também citou, que é a questão do o que fazer agora nesse momento. A diferenciação. Eles acharam uma maneira prática, porque hoje o celular está na sua mão, então, de uma maneira criativa, onde eles pediam ajuda, o que não é vergonha para ninguém pedir ajuda vendendo o seu produto, o seu serviço e entregando aquilo que está vendendo de uma maneira honesta, e conseguiu atingir o objetivo deles. Então, estrategicamente, parabéns. É isso aí que a gente espera, que as empresas agora realmente tenham uma postura diferente, pequena, média e grande. E, inclusive, os consumidores, eu estava acompanhando uma pesquisa ontem, e os consumidores eles estão observando os posicionamentos da empresa a partir desse momento da crise, para saber se essa empresa é oportunista, para saber se essa empresa está preocupada como realmente prega, que está preocupado com a responsabilidade social. Então, tá aí o que eu disse na questão de um bom posicionamento nesse momento. Então, é legal você, de repente, tentar posicionar a sua empresa, tentar fazer as suas coisas, para depois você realmente querer ter lucro. Porque se os consumidores estão observando isso, é bem provável que depois que tudo isso acabe, ele deixe você como um stand-by para fazer a compra de um produto ou de um serviço. Então, isso é importante. É melhor a gente vender desenfreadamente agora e depois não vender porque o consumidor já se irritou da maneira como você se portou, ou é melhor a gente intensificar a questão do que realmente a gente prega nas redes sociais para depois realmente fazer uma venda de fato? E aí é onde agora a gente brinca na psicologia, onde a gente define os meninos dos homens, né? É, isso aí. Eu acho que esse assunto com certeza tem muito mais para queimar. Eu estou aqui olhando que a gente já está no nosso tempo e eu não sei se a gente tem aí, Dayana, se chegou mais alguma pergunta para a gente responder ou se a gente vai se encaminhando aí para a finalização da nossa live de hoje. Na verdade, só o Rick Risse que ele me pergunta: Dayana, quando será que vai parar o coronavírus? Porque ninguém consegue ficar em casa. O que pode acontecer? Gente, é o meu Diga. filho participando da live, porque ele já está de saco cheio de ficar dentro de casa. E olha, Normal até, né? acho que não dá para a gente responder ainda essa pergunta, né, Dayana? Não, Ricardo, não tem como responder essa pergunta agora, porque assim como você, todo mundo aqui está preso dentro de casa. Mas eu acho que a gente pode, pelo menos, renovar o pedido, a orientação, fique em casa, né? Hashtag fica em casa. Fique em casa. Eu acho que a gente pode ir finalizando, então, essa nossa live de hoje, agradecendo àqueles que nos acompanharam, aqueles que estarão conosco ainda, porque essa live ficará ali gravada na página, né, da Ideal Descomplica, no Facebook. Queria agradecer a participação de todos os colegas e pedir para cada um fazer as suas considerações finais. Dayana, se você quiser começar, fique à vontade. A consideração, acho que eu já falei já o que eu imagino. O André já respondeu dessa questão do tema da nossa live, do que se o mundo não acabou, como é que a gente vai fazer para pagar nossas contas? Vai do bom senso de cada um. A gente só não pode querer tirar vantagem de ninguém nesse momento difícil, até porque a gente também tem que aí a capacidade de praticar a empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro. Então, aí a gente vai conseguir perceber quem realmente, de fato, tem boa intenção, quem não tem. Não dá para fazer julgamento também, porque eu não posso, igual vocês disseram, eu não posso medir com a minha régua. Então, é essa consideração. Fique em casa, pense no seu negócio, se posicione nas redes sociais, preguem aquilo que vocês realmente falam. E esse é o momento agora de mostrar o porquê que estamos aqui. Porque cada marca está no mercado.
É isso aí. Regina? Olha, eu tenho uma dica aí para as meninas, para as mulheres aí do Face, que eu até fiz aqui, ó, uma live aqui ao vivo, né? Eu compartilhei de vocês. E aí eu tenho uma dica, pessoal, cozinhem, vão para a cozinha fazer bolo, que é uma delícia, né? Eu não gosto de Nunca se cozinhar. fez tanto bolo no Brasil. Então, é uma oportunidade para as pessoas terem. Eu aprendi a cozinhar nessa quarentena. Acreditem se quiser. Aprendi a cozinhar. Fiz até estrogonofe, que é uma coisa que eu gosto muito. E fiz arroz, olha que interessante. Então, peguem receita de bolo aí e vão fazer alguma coisa. E aí, assim, eu queria agradecer também ao pessoal aqui que entrou, que eu fiz aqui uma live aqui ao vivo, né, com o povo, agradecer e agradecer aos meus colegas, né, há tantos anos juntos aí, fazendo esse bate-papo gostoso aí com o pessoal. Legal. Não sei se alguém tem mais... Fala, Rei. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Convido a todos a participarem das nossas próximas lives. E eu quero mandar um abraço especial para o nosso amigo Reptiliano, lá da rádio. Aquele abraço apertado para você. Legal. Eu também gostaria muito de mandar esse abraço para o nosso colega Reptiliano, dizer a ele que estamos juntos nessa compreensão mundial e que todos vocês que estão conosco nesse momento, que estarão conosco assistindo a essa live depois na página da Ideal Descomplica, de vez em quando a gente não tem muito o que fazer nesse momento de isolamento, de vez em quando deem uma olhada para o céu, vejam se de repente não tem alguma nave espacial, alguma coisa diferente aí, para você, de repente, na próxima live nos contar, ok? Bom, provavelmente a nossa próxima live de tema Eu já sei, ainda Rodrigo. incerto será na quarta-feira, dia 8, não é isso, pessoal? Mas, de qualquer maneira, a gente vai avisar, a gente vai colocar nas nossas páginas, vai estar na página da Ideal, na página da Regina, na página do André, na minha página também. Diga, Rê. Eu acho que o próximo tema seria uma boa, né? Teoria da conspiração. Pode Já que ele está falando tanto de reptiliano, de extraterrestre. Da conspiração. São várias, né? Elas são muitas, né? Bom, a gente está fazendo, obviamente, aqui uma brincadeira, mas próximos assuntos de live, em cada uma das nossas páginas, quem estiver nos assistindo, fique à vontade para colocar sua sugestão, né? Nesse momento a gente sabe que tem muito assunto pintando aí no momento, e a gente está receptivo, obviamente, para falar sobre aquilo que mais interessar as pessoas. Então, queria mais uma vez agradecer a todos os colegas aqui, aos colegas que aparecem, ao Rafael, nosso diretor, que fica nos bastidores. Muito obrigado a todos. Até a próxima oportunidade. Uma boa noite. Obrigada, gente. Gente, eu queria falar o seguinte para o pessoal que está assistindo. Para eles darem o feedback do que eles estão achando da live nos comentários, para eles, de repente, informarem para a gente se o tema tá legal, se não tá, dar sugestões de tema e também dos horários que a live está passando, se realmente se tá legal para o pessoal, se de repente gostaria que colocassem outro horário, falar o horário para a gente, porque esse feedback é importante para que a gente consiga fazer os ajustes aqui para poder ajudar e contribuir com a comunicação de todo mundo, para todo mundo conseguir acompanhar. Legal. Valeu, gente. Beijo, tchau, pessoal. Beijo. Tchau. Até a próxima. Hasta la vista.